Olá você, telespectador, olá você, telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora, edição desta terça-feira do Opinião 2.0, vão analisar as notícias com você, dois advogados, o Marcelo Marçaioli e o Roberto Mohamed. E eu vou começar perguntando para o Marcelo Marçaioli. O dólar começou a 5,57 o ano de 2022, baixou hoje, a cotação começou em 5,21. Como é que a gente interpreta essa baixa do dólar, hein, Marcelo? Boa tarde. Muito boa tarde aos nossos telespectadores e à bancada. E previsto, Paulo, havia uma previsão de máxima de descida até perto dos 5, abaixo dos 5, muito improvável, né? Mas o Banco Central fazendo o que pode e o que não pode, Paulo Guedes fazendo das suas, né? E tentando segurar. Porque, no fim das contas, para as exportações, o dólar alto não é ruim. Então, para as exportações brasileiras, as empresas que exportam, elas gostam disso, né? E se cai demais o dólar também, você dá uma descompensação. Não pode ser um curto período de tempo, se bem que é um curto período de tempo. A gente está falando aí de quase 35 centavos, né? 35 centavos por dólar. Então, eu acho previsível e acho que isso também vem com a puxada das bolsas de valores. As bolsas têm ido bem internamente. A gente teve um resultado agora muito expressivo do lucro da XP. Claro, não comparável ao lucro do Bradesco, mas vamos pensar, por exemplo, o tamanho dos grandes bancos brasileiros e o tamanho de uma financeira de investimento. Então, na semana passada foram divulgados esses resultados muito expressivos também, e isso puxa a economia, os investimentos internos, e aí as pessoas deixam de investir um pouco no dólar. É comum. Tanto que essa oscilação sempre está ligada a uma coisa a outra. A bolsa sobe, o dólar arrefece. E vice-versa. Então, eu não vejo com grande surpresa, vejo até para quem viaja, sempre é bom, né? Quem viaja pensa o seguinte: como eu vou fazer minhas compras? Eu viajei recentemente e digo a você, mesmo com o dólar muito alto, ainda compensa fazer compras no exterior. Agora, Mohamed, também tem a ver com a taxa de juros Selic, a mais alta do mundo nesse momento, taxa de juros básica. Então, muita gente dentro do país e fora do país troca dólar para o real para ganhar os juros da Selic e dos títulos da dívida pública, né? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Pois primeiro que é um prazer estar fazendo o programa de novo, depois de um longo tempo com o Marcelo, que eu chamo o Marçaioli bom, né? O Rodrigo é o Marçaioli esquisito e o Marcelo é o Marçaioli bom. Uma das coisas que chama atenção e que as pessoas às vezes não percebem é que câmbio alto e inflação alta são tudo que o governo quer. É preciso deixar claro isso. Quando você pensa um país de forma macroeconômica, como aconteceu com o Fernando Henrique, na verdade aconteceu no governo Itamar, que é onde nasce o Plano Real, você está pensando em desenvolvimento. Mas quando você pensa única e exclusivamente, você passa 4 anos pensando em ganhar a eleição para ficar mais 4, então aí você só pensa numa coisa: ter dinheiro para comprar o Congresso e ter dinheiro para comprar voto. O governo Bolsonaro não tem projeto econômico, até porque o ministro da Fazenda é um incompetente, e não tem projeto de desenvolvimento. Você vê que a grande obra que o Bolsonaro inaugurou já foi inaugurada pelo Lula, pela Dilma e pelo Temer, que foi a transposição de Águas de São Francisco. Diz, não, ele pratica desenvolvimento. Eu não entendo essa coisa toda em torno do Tarcísio, por exemplo. Que as pessoas esquecem que foi o primeiro elemento do Centrão dentro do governo Bolsonaro. O Tarcísio já estava lá na Dilma e esteve no Temer. E fazem uma coisa desse cara como se ele fosse um exemplo de quem trabalha. Eu falei, é outro da mesma live que estão lá. Agora, quando você vê bolsonarista falando, olha, a economia cresceu. Por quê? Por que a economia cresceu? Não, porque a arrecadação cresceu. Aí você fala, então, imbecil, é o seguinte, vem aqui que eu vou te explicar uma coisa, seu burro. Quando eu tenho inflação, eu aumento a arrecadação, mas é um aumento inercial. A economia está estagnada, mas eu tenho 10% de inflação, é óbvio que eu vou ter 10% a mais de arrecadação. Às vezes até mais. Por quê? Porque existem itens que aumentam muito mais. E se caso do petróleo, dos derivados de petróleo e da energia elétrica. E o ICMS e os impostos federais sobre isso são muito altos. Então é lógico que eu vou ter recorde de arrecadação. O país cresceu? Não. Quando o governo, e aí
eu tenho? Tem um ministro da Economia que no primeiro ano de governo, Marcelo, diz assim, não, mas o câmbio alto é bom, porque tinha muita empregada doméstica indo para a Disney. Daqui a pouco até as empregadas domésticas vão para a Disney. Quer dizer, quando você tem um boçal desse, um boçal que estudou em Chicago, é um dos Chicago Boys, eu não conheci um Chicago Boy brilhante até hoje, que eles começaram a se meter na economia brasileira já no governo Fernando Henrique. Eu bati boca com um que era secretário executivo do Ministério da Previdência na época, perguntando para ele em que planeta ele vivia. Porque o cara queria implantar no Brasil o mesmo sistema do Chile, que 5 anos depois explodiu. Porque os Chicago Boys são assim. São um bando de bestas que acham que são gênios. Agora, você tem um ministro da Economia, que a única coisa que ele sabe fazer é canudo de pós-graduação feita por encomenda. Né? Que a escolinha dele de segunda classe, que é o INSPER, só faz isso. Aí ele se torna ministro da Economia, fala uma bobagem dessa, tem um presidente que cada vez que abre a boca no cercadinho do Palácio do Planalto faz o dólar disparar e a bolsa cair, que é exatamente a equação que o Marcelo colocou, e a gente tem esse cenário. O dólar caiu para 5,21, não tem problema. Dependendo da bobagem que o Bolsonaro falar em Moscou hoje, o dólar passa de 5,50 de novo. Pode ter certeza disso. Porque eu estou me perguntando o que este gênio está fazendo na Rússia, no meio de uma confusão, que nós não temos nada a ver com isso. A gente tinha que estar longe de lá. Ele foi fazer acordos de defesa. Eu sei que você fica incomodado quando eu começo a falar muito, mas hoje eu vou falar. Teve uma notícia agora, vocês podem consultar, porque não é fake news, não. A FAB usou o Bell Jet Ranger. Para quem não sabe o que é um Bell Jet Ranger, eu sei que o Davidson daqui a pouco vai colocar a foto aí. Na FAB ele era chamado de sapão. Para que se tenha ideia, era o helicóptero que os Estados Unidos usavam na guerra do Vietnã. Paulo, eles serviram mais de 50 anos na FAB. Operacionais. 100% operacionais. Recentemente ele era denominado UH-1H. Eles foram desativados há pouquíssimo tempo e estavam voando. O Brasil comprou, há 10 anos atrás, helicópteros russos, que é uma versão de exportação. Esse é o sapão. Do Mi-24 Hind, russo, que no Brasil para exportação virou Mi-35. É um helicóptero tem dente de tubarão desenhado na frente, ele é um helicóptero antitanque, então ele tem arma até na cauda, leva 8 pessoas dentro. Sabe por que esse aí? Sabe por que eles estão sendo desativados? Porque como todo produto de defesa da indústria russa não tem manutenção. Voou 10 anos e vai ser vendido com só 2 operacionais. 2. O resto está tudo parado por falta de peça. O que o Bolsonaro está fazendo na Rússia? Todos os grandes operadores da indústria de defesa sabem. As Forças Armadas brasileiras eram contra a compra. Por quê? Produtos russos não têm manutenção. Então, o que o Bolsonaro está fazendo lá? Para comprar mais sucata? E eu já cansei de falar para quem fica dizendo que não, porque os militares têm que tomar o poder, o militar é honesto e tal. Nada da comissão maior, não tem produto que dê comissão maior do que equipamentos militares. É a indústria mais forte em termos de lobby e de propina que existe no mundo. Então a gente começa a entender o que esse cara está fazendo lá. Na hora errada, no momento errado e da forma errada. Marcelo, a gente vai mudar dessa pauta do dólar e também da presença do Bolsonaro na Rússia para a pauta antivacina. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, ele barrou aquela história de uso do Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para as pessoas que não querem o passaporte vacinado, que se sentem discriminadas. Nós entendemos que isso aí é um disque desabafo, né? Que não leva a nada, né? A queixa disso. O TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, exige a vacinação para entrar nos fóruns, né? Agora, aonde pode chegar isso? O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, ele acionou
a lei de emergência pela primeira vez na história do Canadá para combater manifestações com bloqueios, com ocupações de caminhoneiros anti-passaporte vacinal. Mas nos Estados Unidos, na América do Norte, em geral, Paulo, o movimento antivacinal não nasceu muito com Covid, não. Isso já existe há muitas e muitas décadas e existe um movimento muito forte, muito criticado também, de mães que não vacinam nada. Não ponham nada estranho no corpo do meu filho. Tanto que isso é muito forte na América do Norte. Aqui no Brasil, isso ganhou corpo agora com a briga política de Covid. A questão aqui é a seguinte, o Lewandowski despachou liminarmente proibindo que o Disque 100 seja utilizado para manifestação antivacina. Então as pessoas diziam o seguinte, qual é a manifestação antivacina? O cara liga no Disque 100 e fala assim, olha, eu acho que meus direitos humanos estão sendo rasgados porque estão me exigindo passaporte vacinal. E aí existe um equívoco porque a vacinação ela não foi considerada obrigatória no Brasil, porém as pessoas não vacinadas estão sujeitas a algumas restrições em algumas localidades. Isso ficou muito claro. Como em todas as outras vacinas. Exatamente, ficou muito claro. Nos Estados Unidos, inclusive, Paulo, em Nova York, hoje você não entra no McDonald's se você não apresentar o certificado de vacina. Na Flórida você entra. Ou seja, lá também é setorizado. Cada circunscrição geográfica, seja estado, seja município ou seja a União, eles fazem de uma maneira. Aqui é a mesma coisa. Você fica sujeito a isso. E outra, aí vem a nossa brilhante ministra Damares e diz, olha, eu não fui notificada ainda da liminar, então eu não vou me manifestar e quando eu for notificada eu vou mandar para a AGU analisar o mérito. Tá, mas eu não estou sabendo. Não está sabendo, mas está esperando a liminar. Então já começa a contradição aí, está esperando para quê? E diz ela que não, absolutamente ninguém a gente não pode fazer triagem. A gente é obrigado a receber toda e qualquer denúncia de qualquer coisa. Eu não entendi muito a colocação dela, porque eu acho que a coisa tem que ser direitos humanos. Agora, direitos humanos, não sei, o Beto pode se manifestar também sobre isso, mas assim, direitos humanos se você quiser, você pode falar até do oxigênio que você respira, de tão genérico que pode ser. Ou seja, as pessoas têm que ter muito bom senso. E outra, do Ministério, do Poder Executivo Federal, não pode partir esse tipo de coisa, esse tipo de antítese, esse tipo de antagonismo. Eu fico me perguntando todas as vezes, imagina só, Roberto, se o governo federal jogasse no time da saúde desde o começo dessa pandemia, onde o Brasil ia estar hoje? Quem sabe um exemplo mundial? Porque com essa desinformação, com esse bate-cabeça que eles fazem, a gente já consegue avançar bem na vacinação. Então é um pecado que a gente não consiga fazer isso. Não posso falar de pecado porque senão a ministra Damares vai se sentir também ofendida. É por sinal que o ar que a gente respira tem bastante material particulado, né? Tem uma coisa que me espanta que é o seguinte, o Supremo tem se metido em umas questões, está irritando já. Desde que quando o Alexandre de Moraes mandou prender aquele boçal carioca, que ninguém conhecia, que tinha 15 mil seguidores, ninguém ia ficar sabendo que ele existia, que ele estava defendendo o AI-5, porque só um débil mental defende o AI-5. Aí o Alexandre de Moraes transforma o cara em celebridade, ele já passou de mais de 1 milhão de seguidores, ele deve isso, ele devia pagar comissão para o Alexandre, porque foi o Alexandre de Moraes que o transformou numa celebridade. Inventando o flagrante continuado, eu nunca ouvi falar disso, nós dois temos certeza, não estudamos isso na faculdade. Como eu disse, eu não consigo entender o que sai da cabeça deles. O Supremo está transformando idiotas em celebridades. Ou você tem liberdade de expressão, não tem. Liberdade de expressão dentro de uma democracia vale, inclusive, falar bobagens contra a democracia. Isto é democracia. Aí o Lewandowski vem, o Disque 100 nunca serviu para absolutamente nada. Nada. Justamente pelo que o Marcelo falou, direitos humanos é um conceito amplo. Aí vem o Lewandowski, não, para isso não pode. Mas não é a ministra que vai falar para as pessoas, olha, não ligue para o Disque 100 se você sentiu... Ora, é a pessoa que liga. Não tem triagem para o Disque 100. E eu vou ser claro, o Disque 100 não serve para coisa nenhuma. Porque ele é para direitos humanos. O Disque 100 é uma bobagem. Ele após a triagem, você pode montar políticas de direitos humanos. Lógico, você está ouvindo a população. Mas ele só serve para isso.
É que nem o telefone. Eu acho um saco quando eu estou ouvindo rádio vindo para cá, estou na Bandeirantes e fica lá um monte de gente ligando falando bobagem. Eles acham que é legal, colocar a pessoa comum. Não, eu ouço rádio para ouvir a opinião de quem tem opinião, não de gente ligando para falar bobagem. O Paulo, por exemplo, gostava de abrir o programa e tal. Eu acho legal você ter um feedback das pessoas depois, não na hora. A gente está falando o que tem que falar aqui. Até porque, primeiro, e isso foi o grande problema das redes sociais. E com o Bolsonaro, isso ficou muito mais forte. Bolsonaro e seus asseclas, né? Que nem um que a gente trouxe aqui no programa. O idiota passou a achar que não era idiota. A gente falou, antigamente, um idiota, para ser famoso, tinha que fazer que nem o Olavo de Carvalho, escrever livro. E quem quisesse ia lá e lia. Eu acho que eu tinha 22 ou 23 anos quando eu li o Imbecil Coletivo. Eu falei, esse cara tem problema mental. Eu era novinho, estava fazendo pós no Mackenzie. Eu li aquilo e falei, esse cara tem problema, ele não é normal. Mas eu li o livro e hoje foi ótimo ter lido para saber que ele era um grande farsante, idiota, mal educado. E aí o que acontece? Hoje, qualquer idiota, muito menos inteligente e culto que o Olavo, consegue se tornar um gênio. E a gente vê as bobagens que a gente vê na internet, o que é pior, até da nossa categoria. Tem advogado hoje que usa a internet, depois que eu vi propaganda de advogado usando TikTok, tem nada mais ridículo do que isso. Mas as pessoas não têm senso de ridículo. Às vezes a gente é punido por vir num rádio, numa TV e falar a verdade. O imbecil pode usar o TikTok, fazendo bobagem, dando miquice. E agora? O que a gente vai fazer? Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira, o advogado Marcelo Marçaioli e o advogado Roberto Mohamed comentam, analisam as notícias com você. Mohamed, um imbróglio aí envolve a AMIL, outros planos de saúde, desde que ela foi comprada. O plano de saúde dos Estados Unidos que comprou a AMIL passou a carteira dos planos familiares individuais para uma operadora pequena. Essa operadora pequena descredenciou a rede, foi comprada por outra. O usuário da AMIL não sabe para onde vai. O grande problema é que às vezes a gente acha que tudo que é empresa americana é excepcional. Não. A empresa americana tem um monte de americano picareta. E essa American Health, que é a dona da AMIL, é picareta. Eu fiquei até espantado quando o Carlos Lotenberg... quando o Carlos Lotenberg assumiu a presidência, porque ele tinha feito uma ótima gestão no Albert Einstein. Ele era o meu oftalmologista, e foi para a AMIL. A AMIL é uma empresa picareta, desonesta, estelionatária. A direção da AMIL tinha que estar toda na cadeia. Só que isso já começou lá atrás. E o Ministério Público, que está muito preocupado com o deck do pescador, com o PIR em Santos, eles se preocupam com isso. O Ministério Público, para meio ambiente, é sensacional. Tem um agora que falou que vai derrubar todos os portões dos condomínios fechados, porque ele acha isso um absurdo. Porque promotor é assim. Agora não fizeram nada em relação a isso, absolutamente nada. Lá atrás, a AMIL, um dos primeiros atos de expansão dela foi comprar a carteira de planos individuais da Porto Seguro, que era, na minha opinião, um dos melhores planos de saúde que tinha no Brasil. A Porto ficou só no corporativo e vendeu a carteira individual. Porque carteira individual, ela tem um custo muito alto para ser administrada. Corporativa é mais fácil. Quando ela fez isso, ela tinha que ter consultado todo mundo, não consultou. Já estava errado. Quem estava acostumado com a Porto sofreu o baque, porque a AMIL é péssima. Aqui na região da Baixada Santista, a gente sabe exatamente quem é a AMIL. A AMIL comprou o Hospital Ana Costa e comprou o plano de saúde Ana Costa. E todo mundo viu o desastre que foi. Hoje, o usuário do plano de saúde Ana Costa se sente no SUS.
Mas eles reformaram o hospital, porque para gastar dinheiro eles são bons. Aí compraram aquele Hospital Vitória, que não servia para nada, e fecharam de propósito. Aí a gente viu a prefeitura alugando para fazer o hospital de campanha. Aí me chamou a atenção, falou, tem algo de podre no ar. Até porque o Lotenberg é amiguinho do Dória. Aí eu falei, logo vão comprar esse hospital também, que não serve para ser hospital, mas na mão do Estado tudo serve. Então são coisas que você fica cabreiro. Agora o Ministério Público resolveu se mexer, mas foi o PROCON que deu o alerta com o Capês. Por sinal, está fazendo um trabalho sensacional. Eu convidei o Capês para vir aqui no programa. O Capês está fazendo um trabalho sensacional. Muita gente acha, ele gosta de aparecer. Não, ele está fazendo o papel dele. Como o Rafael Quaresma no PROCON fazia o papel dele. Você vê que aí muda prefeito, tira a pessoa, né? E você sabe quem é o diretor do PROCON? Não sei, porque o cara nunca apareceu, nunca falou nada. Aí você tem a diferença entre as pessoas. Quem aparece muito incomoda e às vezes aparece com razão. Então foi criminoso o que a AMIL fez. A AMIL é estelionatária. Se este fosse um país sério, seus diretores estavam todos na cadeia, estão descredenciando tudo. A empresa que comprou os planos tem uma sede numa casa em São Paulo. Quer dizer, você nota que é picareta. Foi constituído agora, né? O Fantástico entrevistou o diretor lá no Sul, uma picareta, aqueles da Boi Gordo. Você nota o cara falando, aqueles caras da Boi Gordo. Aí como é que pode deixar esses caras estarem no mercado cuidando de saúde? Aí você pergunta, tudo bem, né? A gente teve o Pazuello como ministro da Saúde, teve o Queiroga como ministro da Saúde. Quer dizer, esses caras com plano de saúde, saúde no Brasil virou a casa da mãe Joana, para não dizer outra coisa. Agora, nessa manobra da AMIL, Marcelo, tem uma coisa que chama atenção, né? Como o Mohamed disse, vendeu os planos familiares e individuais e ficou com os planos corporativos. A legislação de reajuste, a forma de reajuste de plano corporativo e plano individual familiar é diferente, né? Uma é tabelada e a outra não. É diferente, a ANS tem anualmente, ela solta os índices para a população, mas assim, os índices às vezes são decorativos, eles dizem o índice e o pessoal reajusta, as operadoras reajustam e deixam o povo reclamar, e o povo não reclama, porque não conhece. E eles vêm sempre com a desculpa do seguinte, olha, PJ não tem limitador, então eu reajusto quanto eu quero. Também é falso. Mas é aí que está o problema. Então, mas também é um entendimento falso. Se você pega um advogado competente que conhece da matéria, ele vai discutir isso judicialmente também. Lembrando que até existem aumentos por sinistralidade, o que é muito discutível, né? Porque se é uma questão de seguro, é na saúde e na doença. Você não pode só na sinistralidade, olha, você usou muito o plano, nós vamos te aumentar. Então, quando eu não usar, vocês vão me devolver? Então, não pode ser uma via de uma mão só. Essa questão Essa pergunta é interessante. É muito interessante, porque a tônica do contrato de seguro é essa. Você paga pelo risco, você pode não usar nunca, mas você vai continuar pagando. Então, eles não podem me aumentar se eu usar muito. Eles podem tentar não renovar comigo, né? Mas não tentar me impor um aumento escorchante. Agora, na questão aí da AMIL, eu concordo em gênero, número e grau com o Mohamed, até porque a minha avó já falecida teve AMIL até o fim da vida, Roberto. Tudo bem que minha avó morreu com 100 anos de idade, mas se pagar boleto de quase 10 mil reais para uma idosa, é um negócio surreal. E assim, a estratégia, muito se falou que a Redditor iria comprar toda a estrutura, 15 hospitais, milhares de vidas e tudo. Depois viu-se que não era nada disso. A Redditor queria a estrutura. A Redditor não ficaria com a carteira de maneira nenhuma. No máximo, ela pegaria a carteira e repassaria correndo. Ninguém quer a carteira pessoa física, porque ela é muito judicializável e muito discutível sempre. Então, o plano da United Health acabou ficando exposto, que é o quê? Ela quer ir embora do Brasil. Ela não quer mais ficar aqui. Ela tem uma empresa com 11 mil vidas, o que é ridículo, a EPS. É ridícula 11 mil vidas para um tamanho de uma operação dessa. Está na cara que é um esquema. Está na cara que é uma jogada para enganar. A ANS viu isso semana passada, se não me engano, no dia 9 de fevereiro, eles deram já o
o impedimento para... Na verdade, quem viu foi o Instituto de Defesa do Consumidor, né? Sim, acionou, a ANS foi, impediu a mudança societária já no quadro dessa APS, que falou que não sabia de nada, que não era bem assim, enfim. Quem está no ponta é que sofre. Os usuários, é o que o Roberto estava falando aqui quando aconteceu com o plano Ana Costa e tudo, é o usuário que está na ponta que sofre. A gente falou no primeiro bloco, uma coisa interessante, quando a gente fala, porque a economia está bem, porque a economia cresceu, cara, o cara que está no supermercado, que está na bomba de gasolina, ele não vê isso. Ele não vê isso, não sei, os políticos podem ver, o Paulo Guedes pode ver, talvez ele na Disney esteja vendo, mas o povo brasileiro não vê. É a mesma coisa aqui. O usuário do plano de saúde que está na ponta, ele é que é submetido a esse tiroteio e a esses esquemas. Agora, a mil é a mil. Eu acho que a gente tem que se conscientizar disso. Quando você entrar num plano, investiga muito com quem você está fechando. Porque cada vez mais fica importante você ter uma empresa sólida e, de preferência, não as empresas aí que vêm do exterior, porque é o que ele falou. O Roberto estava falando disso. A gente tem mania de endeusar, de idolatrar os estrangeiros, e muitas vezes não é isso. Eu te contei uma experiência que eu tive na saúde dos Estados Unidos, eu nunca mais falo mal do SUS brasileiro, nunca mais eu falo. Mas tem um detalhe que é preciso a gente deixar isso bem desenhado. Se criticava no governo Lula, não no governo Fernando Henrique quando elas foram implantadas, mas se criticava no governo Lula, estão aparelhando as agências, mas as agências funcionavam. Elas se metem em tudo, não, mas elas funcionavam. Alguma tinha que corrigir muita coisa, mas funcionava. É incrível como o governo Bolsonaro conseguiu transformar todas as agências em inoperantes. A ANAC teve a coragem de emitir uma nota de que ela deu autorização para Itapemirim montar uma companhia aérea e que não era obrigação dela examinar se ela tinha capacidade financeira de ser uma companhia aérea. Como assim, cara pálida? É sua obrigação. E tinha uma coisa mínima, eu não tenho técnicos para isso. Tá, mas não tem um cara alfabetizado na ANAC? É tudo analfabeto. Porque eu tenho um contrato social, com um capital social de 500 mil, e tenho um protocolo, um requerimento que acompanhou este contrato social dizendo que eu tenho 500 milhões. Espera aí, cadê os outros 449.500 milhões de 500 mil que não estão aqui? Não teve um cara alfabetizado na ANAC para olhar que o requerimento dizia uma coisa e o contrato social era outra, ou seja, era uma empresa picareta. Aí a ANS diz que ela não, mas eu não posso me interferir, eu estou interferindo até demais, só agora eu descobri. Aí a própria ANS foi responsável direta, e aí não foi no governo Bolsonaro, mas ela já vinha assim no governo Temer, quando a Unimed Paulistana explodiu. Sim, a Unimed Paulistana foi roubada. Por que a diretoria não está presa? Muito pelo contrário, estão clinicando. Está lá com seus consultórios. A diretoria inteira dos últimos 10 anos da Unimed Paulistana tinha que estar na cadeia. Sem exceção, Paulo. Eles roubaram a Unimed. Roubaram a Unimed Paulistana. Um plano de saúde com o número de vidas que a Unimed Paulistana tinha jamais poderia quebrar. Jamais. 800 mil, né? Não tinha mais de 1 milhão. Tinha mais de 1 milhão. Era um dos maiores planos de São Paulo. Era o meu plano. Então, jamais você poderia ter permitido aquilo. Se a ANS tivesse um mínimo de gente capaz de fazer fiscalização, examinar documento mesmo, não precisa ir lá fazer auditoria, examinar documento. Trabalhar junto, olha, Receita, me empresta 2 auditores, que eu preciso ir lá na Unimed Paulistana, ver o que aqueles bandidos estão fazendo, que eu estou desconfiado. É só fazer isso. Agora, quanto a 1000, é criminoso o que eles fizeram. E sem avisar ninguém, descredenciaram todo mundo. Eles, quando compraram a carteira da Porto Seguro, eles elitizaram, porque a 1000 era muito popular. Eles estavam querendo montar uma plataforma num outro nível. Eu fui fazer exame no Delboni, que eu sempre usei a 1000. Chegou lá, não, está descredenciado. Falei, como assim? Ninguém me avisou nada. Falei, não, vou fazer, me dá a nota. Mandei a nota para 1000. Falei, ou vocês fazem, ou vocês vão me reembolsar, ou nós vamos pro pau. Engraçado que com a 1000 tem uma coisa, toda vez que eu mando e-mail assinando meu nome, não dá nada. Eu coloco o AB embaixo, a coisa muda. É incrível. Agora, eu tenho visto coisas, o pior é, você vê o que é uma ANS incompetente. Até a Sul América está desrespeitando ordens judiciais. A Sul América sempre foi um plano
que todo mundo dizia que tinha qualidade. A Sul América está desrespeitando ordens judiciais, fazendo judiciário de palhaço. Enquanto os juízes não começarem a mandar prender presidente, superintendente, diretor clínico, vai ser essa farra do boi. Por quê? Os caras sabem que a ANS não serve para nada. Por quê? Porque este governo colocou só gente que não sabe nem o que está fazendo lá, mas que vive repetindo: Brasil acima de todos, de tudo, Deus acima de todos. É isso que virou o mote. Falou essa frasezinha mágica, arruma um carguinho em alguma agência reguladora, tá ungido. em alguma coisa, tá ungido, como diz o Magno Malta, que faz discurso de 30 minutos quando devia fazer de 5 na reunião com o Tarcísio aqui em Santos. Morreu, Marcelo, aos 81 anos, hoje o cineasta Arnaldo Jabor, assim, bastante conhecido pelo texto irônico, né, na televisão, na Rede Globo, né, alguns anos atrás. Alguns anos atrás, eu acho que já tem quase uma década que ele estava fora. Também ele estava mais no Jornal da Globo, né, Paulo? Escrevia também, né? Sim, ele tinha uma coluna, mas no Jornal da Globo ele falava sempre, e muita gente criticava, mas eu gostava dele, porque assim, eu acho que ele tinha um humor ácido. Ele era ácido, ele era irônico, muito sarcástico demais. E ele era um crítico da política, um crítico veemente. Como cineasta aí, eu acho que depois depois de alguns fracassos cinematográficos, ele fez uma adaptação aí do genial Nelson Rodrigues, que foi Toda Nudez Será Castigada, e aí na figura aí da famosa prostituta Geni, que era uma personagem, uma crítica social muito interessante, mas assim, sem perder a irreverência. E o Jabor conseguia se manter muito atualizado em tudo, né? Parece que ele teve complicações de um AVC, né? Mas lamenta-se aí. Agora ele estava fora da televisão fazia um tempo, pelo menos eu não lembro nas grandes redes aí. A última coisa que eu lembro dele fazendo realmente foi o Jornal da Globo, e depois ele estava fora. Mas eu gostava das opiniões dele, eram curtas, duravam uns 2 minutos, eu acho 2 ou 3 minutos, mas ele sempre deixava no ar algum sarcasmo para a gente interpretar. Eu acho que é um resumo muito bom da inteligência do Jabor. Eu era muito fã dele, porque você pode até não concordar com tudo que a pessoa fala, exatamente, mas você admira a inteligência, a forma como a coisa é colocada. Ele era inquieto, como todo intelectual. Mas eu acho que nada resume mais a essa capacidade do Jabor de ser incisivo e ao mesmo tempo telúrico, de ao mesmo tempo um cara de uma inteligência sofisticada, que é a letra da música Amor e Sexo que ele fez com a Rita Lee. A Rita Lee fez a música, musicando uma poesia do Jabor. Amor e Sexo resume absolutamente a inteligência desse homem e a capacidade dele de brincar com as palavras, transmitindo beleza, transmitindo suavidade, alternando isso com a incisividade dos comentários dele na televisão. E os textos dele, que na minha opinião eram excepcionais, ele escreveu para a Folha durante muito tempo. O Jabor era um cara brilhante. Esses caras fazem falta, né? Caras como Olavo de Carvalho não fazem falta nenhuma. Amor é bossa nova, sexo é carnaval? Eu acho aquela letra resume bem o que é uma pessoa inteligente. É fantástica, essa música é fantástica. A Rita Lee é fantástica também, né? E uma parceria muito feliz. Essa música, ela mostra os dois extremos, né? Diametralmente opostos e ao mesmo tempo estão conectados, né? Estão conectados. O segredo é isso. É tão diferente, mas no fim das contas está tudo junto. Muito legal. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0, nesta terça-feira o Roberto Mohamed e o Marcelo Marsaioli analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma notícia dessa semana é que parece sacramentada a união entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin para a eleição presidencial. Tem um aspecto que eu gostaria que o Mohamed e o
Marcelo Marçaioli analisassem, que é o seguinte: nós temos uma eleição até agora polarizada, presidencial, entre conservadores que falam que é direita e progressistas que falam que é esquerda, né? Lula e Bolsonaro. E as farpas passando por cima dos outros candidatos, como aconteceu em 2018, né? O movimento de se unir ao Geraldo Alckmin é um claro movimento em direção ao centro. É estrategicamente muito interessante, não é, Marcelo? Sim, e hoje a gente amanheceu em todos os sites e jornais que a gente tem com o Márcio França anunciando, né? Anunciando o arauto das boas novas, em tese, dizendo já está certo, a parceria não volta mais para trás. Márcio França também tem grande interesse, eu não tive a oportunidade, como a gente não se encontra há um tempo, eu e o Mohamed, então não tive a oportunidade de debater isso com ele, mas eu acho que a gente vai ter eleições sangrentas em outubro, porque vai ser muito disputado aqui no governo do estado de São Paulo. A gente vai ter o Tarcísio, o Rodrigo Garcia e o Márcio França. O Rodrigo Garcia vem com um manifesto apoio aí com 500 assinaturas de prefeitos. O Tarcísio vem com o WhatsApp. Se é que vocês dois me entendem, ele vem com o WhatsApp, que a campanha da veia bolsonarista é muito whatsappiada, vamos inventar termos aqui, né? E o Márcio França vem com um peso político muito grande. Então, para ele, interessa muito essa união. Agora, é um jeito de tentar tornar o lulismo um pouco menos antipático para algumas pessoas da direita. Para mim, isso não muda absolutamente nada. A figura do Lula, eu tenho para mim o que ela representa, o que eu não quero para o meu país também. O que também não quer dizer que eu concorde com o outro lado, né? Eu tô no mato sem cachorro, como muitos de nós. Mas eu acho que é um jeito de suavizar a candidatura à esquerda do Lula, e aí, como se você, claro, o que você está dizendo, tentar jogar um pouquinho mais para o lado, chegar um pouquinho mais no centro com isso. Agora, Paulo, eu não sei, o Lula tem uma idade avançada, ele já teve problemas de saúde muito sérios. A gente tem que prestar muita atenção nessas horas no vice. Muita atenção. Não é uma questão de ser agourento, rogar praga ou não. O Lula não tem uma saúde de ferro, a gente sabe disso. E é um cara de idade bem avançada. Não é uma questão de ser pouco agourento, né? Não é uma questão de ser o mascote do Flamengo, o urubu. Mas não é isso. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. A gente não valoriza o vice, e no Brasil a gente já teve exemplos muito claros de como o vice é importante. Então, preste atenção no Geraldo Alckmin. Agora, se você tivesse em coma, Beto, se você tivesse em coma, acordando agora, depois de um coma de 4 anos, uma Copa, não estamos tão longe, você acorda do coma, e aí você fala, olha, Mohamed, você vai ter que votar, saiu do coma. E aí, assim, quem é a chapa? Olha, o Bolsonaro está de um lado e do outro lado está o Lula e o Alckmin. Mas você vai falar assim, acho que eu vou voltar para o coma. Na verdade, não me espanta, isso na história brasileira aconteceu diversas vezes. Basta a gente ver que, num determinado momento, contra a ditadura, se uniram 3 pessoas que não tinham a menor afeição entre si. 2 não eram amigos e um era inimigo dos 2. Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart. Quer dizer, às vezes um inimigo comum une adversários de uma forma impensável. E não teve os seus méritos à frente ampla? Teve, isso não tem dúvida nenhuma. Mas era difícil você imaginar que ela durasse um dia depois de eventualmente conquistado o objetivo. Quer dizer, Carlos Lacerda era um golpista, um canalha que deveria ter sido banido da história do Brasil, junto com o Juscelino e com o João Goulart. Jamais daria certo isso, não duraria um dia essa aliança. O que o Márcio está construindo? O Alckmin vai para o PSB, então ele se desloca do centro para o centro-esquerda, o Lula vem da esquerda para a centro-esquerda. Lógico que dentro disso existe uma articulação do Haddad, que não quer ser candidato a governador, ele quer ser coordenador da campanha, e aí aquele PT metalúrgico, que o Luiz Marinho, que esteve aqui no programa, o maior exemplo disso, é radicalmente contra. Ele quer o Haddad para governador para perder, porque assim o Haddad não enche o saco deles, porque na verdade eles não veem o Haddad como petista.
É aqueles caras que não gostavam do Suplicy, não Sim. gostam do Haddad. Todo cara que é inteligente, pensa, é culto, sabe sentar na mesa e comer com garfo, eles não curtem muito. PT Nutella eles não gostam. Então, o grande problema está aí. Porque o Márcio, sendo o candidato único de uma aliança PT, PSB, com mais os outros partidos de esquerda em São Paulo, consegue fazer frente ao Rodrigo Garcia. Eu não acredito no candidato do WhatsApp e Telegram, que é o Tarcísio, como eu falei. Esse cara não resiste a um debate. Ele não conseguiu explicar até hoje. Ele está mais de um ano falando de privatizar a autoridade portuária e não conseguiu explicar até hoje como é que ele vai conseguir privatizar a atividade típica de Estado. Mas tudo bem, né? Deixa ele ficar falando bobagem. Agora ele sacou mais uma, né? A ponte, o túnel. Vai fazer o túnel. Num país que não faz manutenção em calçada, como é que você vai fazer um túnel submarino? O Eurotúnel fecha uma vez por mês, Paulo, para fazer manutenção. É caríssimo. Imagina no Brasil, vai ter goteira dentro do túnel em 6 meses, né? Se for a empreiteira que fez a transposição das águas do São Francisco, a gente já sabe como é que vai ser. Ou então é que fez o asfalto da Marginal Pinheiros, a obra do metrô, e abriu o buraco. Agora você imagina um túnel submarino feito por uma empreiteira dessa. Então é preciso deixar claro para as pessoas o seguinte, que político nenhum presta, a gente sabe. A união do Lula e do Alckmin, ela pode ser duradoura, dependendo da postura do Alckmin. A do Lula a gente já sabe qual é. Se o Alckmin se comportar como o Marco Maciel, quando era vice do Fernando Henrique, vai estar tudo bem. Se o Alckmin falar, pô Lula, mas você falou que a gente ia dividir o poder, aí o Lula vai falar, não companheiro, eu não falei isso. Ou eu falei, eu estava bêbado. Então, você tem problemas. Da mesma forma como o Luiz Marinho, que foi 2 vezes prefeito de São Bernardo, tinha agenda de ministro e agora foi candidato a prefeito da cidade que ele dirigiu durante 8 anos, não conseguiu. O adversário ganhou no primeiro turno, ele ficou lá, acho que em 3º lugar. Quer dizer, foi vergonhoso. O cara não tem voto, mas acha que manda. E dentro do partido manda, é o presidente estadual da legenda. Então, vejam bem, quem está contra, eu acho que não vai ter tanta força assim para impedir que o Márcio seja o candidato desse arco de esquerda, o que é um alívio em relação às opções de ter Rodrigo Garcia, Tarcísio e outras coisas mais. Acho que o Márcio conquista até o apoio do SCAF, e aí viria esse centro puro para o seu lado. O Márcio pode ter vários defeitos, mas é um cara que honra compromissos, para o bem e para o mal. Então, a gente pode ter uma opção, a continuidade dessa compra escancarada de políticos que está sendo feita no governo do Estado. Então, até aí, eu acho que está correto. Só que esse tipo de aliança me causa preocupação. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa outro dia, não sei o que o Marcelo pensa disso, até queria ouvir, dá tempo. A gente teve agora a eleição da Ordem e a gente elogiou aqui a eleição da Patrícia, houve uma união dela e do Sica, que eram 2 candidatos. O Sica, sim, de uma forma muito hábil, abriu mão da presidência, mas é óbvio que foi feito um acordo de governança, que, na minha opinião, vai durar até o dia que a Patrícia sentir o gosto da presidência e falar quem manda sou eu. Aí o amor acaba e você implode uma gestão. Quer dizer, é muito legal isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os atores que vão desempenhar os seus papéis. Se eles estão dispostos a manter este mesmo papel quando passa a eleição e começa a vida prática, a vida real. Será que vão conseguir? Eu torço que sim. Eu torço que sim. Mas enquanto você não tiver uma democracia real no Brasil, como eu falo, com voto distrital, distrital puro, com você ter o candidato que você vota é o candidato que vai ser eleito. Não você dar voto para o seu candidato para eleger um canalha. Ou lançar um palhaço como candidato para eleger 4, 5 canalhas. Isso tem que acabar no Brasil. Você ter gente fundando partido para 2 coisas, ter fundo partidário e vender tempo de televisão. Teve um político de Santos que cada 4 anos ele ia lá e vendia o partido dele, era 800 mil reais, R$1 milhão, R$1.200.000, e assim ele mantinha o padrão de vida dele, que você perguntava, mas o cara vive do quê? Está aposentado da Codesp. Então, tem umas coisas que a gente não consegue entender, mas acaba quando a gente tiver uma reforma política.
no caso da ordem, o dia que instituírem eleição direta plena. Plena. O que é eleição direta plena? Eu voto para presidente do Conselho Federal, conselheiro federal, presidente da seccional, conselheiro estadual. Quem quiser ser candidato, se candidata. Eu vou lá e voto em 20 nomes. Quero votar em 10, eu voto em 10. Faz o voto online de uma vez. Pô, aí você vai ter oposição no Conselho, você vai ter oposição no Conselho Federal. Por exemplo, é lógico que se tivesse eleição direta para conselheiro estadual, nós não teríamos a representação que a gente tem. Está na cara. Aí ia ter oposição. Ou não, porque a pessoa chega lá e, né, salgadinho, lanchinho, tal, os caras acham legal. No Conselho de Santos era assim. Aí quando acabaram com o salgadinho, teve um monte de gente que foi para oposição, porque os caras se vendem barato. Então, o dia que a gente tiver democracia sendo praticada no Brasil de forma total, inclusive nos órgãos de classe, e eu acho que isso me envergonha a Ordem dos Advogados do Brasil ter a coragem de falar de democracia, quando a gente não elege o presidente do Conselho Federal. Ah, São Paulo ganha todas, São Paulo não ganha eleição faz tempo. Por quê? Porque enquanto os outros estados se unem com um único candidato, São Paulo lança 8 e não elege ninguém. Mas quem sustenta essa corja toda é São Paulo. Porque, para quem não sabe, vai dinheiro da CASP para as caixas de assistência de um monte de seções estaduais que não se sustentam. A gente paga a conta, mas não pode cantar grosso. É assim que acontece, inclusive na política brasileira. É isso. E eu concordo com o sufrágio direto e livre, né? Também. Eu gosto do modelo de eleição direta e a gente não fica preso, porque eu não consigo votar em quem eu quero, porque eu estou preso numa candidatura de segunda instância, vamos dizer assim. Então, eu gosto desse modelo. Agora, só para a gente voltar, o que o Roberto falou, quando falou do Marco Maciel, eu lembrei da postura de monge tibetano que ele teve. Ele sempre foi um político muito discreto. Eu acho que o Alckmin tem esse perfil, Roberto. Eu acho que o Alckmin não vai tentar atritar com o Lula, né? Porque a gente começou a falar do Márcio França, tudo por conta dessa união aí, desse casamento estranho. Mas eu entendo aí que o Alckmin vai fazer o papel dele de subserviência, que é um papel também de atração de algum eleitorado mais moderado, e se acontecer alguma intercorrência ele assume, se não acontecer ele vai se conformar e vai junto. E eu também acho que o Haddad não quer mesmo, tá? Hoje na imprensa está isso também, o Haddad ele quer outra coisa, ele não quer disputar, ele não quer, ele é uma ala muito mais moderada. Mas você entende que a colocação do Alckmin na chapa é um aceno para o centro, para o pessoal de também centro, e pode funcionar? Eu acho que pode. Eu acho que pode. Por exemplo, para mim não faz diferença nenhuma. Eu não votaria no Lula em hipótese alguma. Nem que talvez ele tivesse Jesus Cristo de vice, eu não votaria nele. Mas assim, eu acho que tem gente que vota. Tem gente que está procurando uma desculpa para votar. Então você tem muito eleitor, eu estou falando já na base direta, na pirâmide, lá embaixo, no afegão médio, como a gente brinca, né? A pessoa que vai botar o voto na urna. Eu acho que algumas pessoas mudariam de opinião por causa disso. Ah, pelo menos ele está com um vice lá que vai segurar, o que é balela. O que não vai resolver. O Lula não vai mudar o jeito dele. O Roberto começou falando isso. A gente sabe qual é a do Lula. E a do Lula vai continuar até o fim do mandato. Agora, só para fazer uma observação antes, o Marcelo falou para a gente prestar atenção no vice. Eu acho que numa chapa dessa a gente tem que prestar atenção no presidente da Câmara. Porque os dois já estão para lá de Bagdá, eles já estão na prorrogação. Então, é preciso a gente prestar atenção em quem vai ser presidente da Câmara, isso sim. Com isso, chegamos ao final da opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Marcelo Marçaioli e do Roberto Mohamed.